Eu sei o que você está pensando. Mais uma história sobre uma promessa do futebol brasileiro. Mas espera um pouco, porque a trajetória desse garoto merece atenção. Enquanto alguns nomes já aparecem constantemente nas manchetes como os próximos grandes craques do futebol brasileiro, existe uma nova geração que está começando a chamar a atenção dentro da seleção sub-20. E um dos nomes que mais vem se destacando é Bruninho. O atacante, revelado pelo Atlético PR e recentemente contratado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, está vivendo uma fase especial da carreira, e não é apenas pela transferência para a Europa. Bruninho já marcou 3 gols pela seleção brasileira sub-20, comandada pelo técnico Paulo Victor. Foram 2 gols contra o Paraguai em março e mais um gol contra a Bolívia, em um amistoso disputado na Granja Comary, em Teresópolis. E existe um detalhe que chama bastante atenção. As principais características de Bruninho são justamente aquelas que sempre fizeram parte da identidade dos grandes atacantes brasileiros. Velocidade, habilidade, drible, coragem para partir para cima dos defensores e capacidade de finalizar. Mas essa história começou muito antes de Bruninho vestir a camisa da seleção. Tudo começou em São Paulo. Ainda com apenas 9 anos, Bruninho jogava em uma escolinha no Jardim Regina e já chamava atenção pela maneira como conduzia a bola. Ele gostava de partir para cima dos adversários, arriscar o 1 contra 1 e usar o drible para criar jogadas. Foi justamente durante uma dessas partidas que um olheiro do Atlético PR percebeu o talento do garoto. O profissional conversou com Bruninho e com seus pais e convenceu a família a levar o jovem para fazer um teste no clube paranaense. E Bruninho não decepcionou. Ele foi aprovado e começou uma trajetória impressionante pelas categorias de base do Atlético PR. Passou pelo Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Ou seja, praticamente cresceu dentro do clube. E não ficou apenas na base. Bruninho também recebeu oportunidades no futebol profissional e conquistou 6 títulos pelas categorias de formação do Atlético PR. A habilidade que havia chamado a atenção daquele olheiro continuou sendo uma das principais marcas do atacante. O próprio Bruninho explica que sempre gostou de partir para cima dos adversários e apostar no 1 contra 1. E foi justamente esse estilo que ajudou a colocar seu nome no radar do futebol internacional. Em 2026, veio uma das maiores mudanças de sua carreira. Bruninho deixou o Atlético PR e foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Agora, aquele garoto que começou jogando em uma escolinha de São Paulo está dando os primeiros passos no futebol europeu. Mas existe outro sonho que tem um significado ainda maior para ele: vestir a camisa da seleção brasileira. E Bruninho não esconde o que sente quando fala sobre isso. Para ele, estar na Granja Comary vestindo a camisa amarela é algo especial, principalmente por saber que aquele mesmo lugar já recebeu grandes nomes da história do futebol brasileiro. E agora ele quer aproveitar essa oportunidade para ajudar a seleção sub-20 na preparação para o Sul-Americano do próximo ano. O atacante também fez questão de destacar a qualidade do grupo comandado por Paulo Victor. Segundo Bruninho, a equipe tem jogadores habilidosos, técnicos, bons defensores e um treinador em quem o grupo confia. E os números recentes mostram que ele está aproveitando as oportunidades. 3 gols pela seleção sub-20 já colocaram Bruninho em evidência dentro da equipe. Mas o desafio agora é ainda maior. No Shakhtar Donetsk, ele terá que se adaptar a um novo país, uma nova cultura e um novo idioma. O próprio jogador reconhece que essa adaptação não será fácil. Mas existe algo que parece motivá-lo ainda mais: a possibilidade de disputar uma das maiores competições do futebol mundial, a Champions League. Bruninho já imagina como seria enfrentar alguns dos grandes jogadores do futebol europeu. E existe um nome específico que ele gostaria de encontrar em campo: Lamine Yamal. O jovem espanhol é uma das referências de Bruninho, e o atacante brasileiro não esconde o desejo de um dia enfrentá-lo em uma partida de Champions League. Se Deus quiser, essa oportunidade pode acontecer. Mas antes de pensar na Champions League, Bruninho ainda tem muito trabalho pela frente. Ele precisa se adaptar ao futebol europeu, conquistar seu espaço no Shakhtar, continuar evoluindo e aproveitar cada oportunidade com a seleção brasileira sub-20. E talvez seja justamente isso que torne essa história tão interessante. Bruninho não apareceu do nada. Existe uma trajetória por trás desse jogador. Começou em uma escolinha de São Paulo, foi descoberto por um olheiro, passou por todas as categorias de base do Atlético PR, conquistou títulos, chegou ao profissional,
foi para a Europa e agora começa a construir seu caminho com a camisa da seleção brasileira. A grande pergunta agora é: até onde Bruninho pode chegar? Será que estamos vendo o nascimento de mais um grande atacante brasileiro? Será que esse garoto pode ser um dos nomes da próxima geração da seleção principal? Ainda é cedo para responder. Mas uma coisa já dá para dizer: Bruninho está aproveitando as oportunidades que está recebendo. E agora, a responsabilidade é dele. Porque o futebol europeu está esperando, a seleção sub-20 está de olho e um novo capítulo dessa história acaba de começar. Bruninho ainda tem muito para provar. Mas o começo dessa trajetória já chama a atenção. Um jogador que começou em uma escolinha de bairro chamou a atenção de um olheiro aos 9 anos e passou por praticamente todas as categorias de base de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Agora, ele está em outro país, defendendo um clube europeu e vestindo a camisa da seleção brasileira. E talvez esse seja apenas o começo. A história de Bruninho mostra como uma oportunidade pode mudar completamente o caminho de um jogador. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia Bruninho? Acha que ele pode chegar à seleção brasileira principal no futuro? Será que estamos diante de uma das próximas grandes promessas do futebol brasileiro? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de acompanhar as novas promessas, os bastidores e todas as notícias da seleção brasileira, deixa o like e se inscreve no DNA Canarinho. Porque essa história está apenas começando.